Vamos ver se eu consigo falar sentado. É muito difícil para mim. Muito difícil. Eu vou. Tá. Pode. Né? Pode. Se eu cair daqui. Tem muita prova. Bem, eu tenho que começar agradecendo o convite, né? Eu soube agora que o Celso aqui foi, assim, me botando nessa. E eu tenho que dizer, por esclarecimento, na verdade eu não sou filósofo, pelo menos não formado, né? Assim, por gosto e por ter matérias afins com a teologia, né? Eu tive que ir mais longe, tanto na psicologia como na história, como na filosofia, mas na verdade de casa eu sou teólogo, certo? Hoje tem gente que tem vergonha de dizer, mas não tenho não. Digo bem. Então, mas aqui eu vou comentar um escrito que eu conheci no mestrado em filosofia, que eu não concluí. E quem me apresentou a servidão voluntária foi a professora Mirtes Amorim. Eu sou muito grato a ela e tivemos, assim, grandes discussões em sala com relação a essa obra. E eu queria começar, antes de dar um resumo da obra e me deter com essa problemática mesmo, da problemática, na verdade, que é da liberdade. Esse vai ser o assunto da noite. E porque enormes contingentes populacionais podem ter uma tendência a abrirem mão da sua liberdade como pessoa, como indivíduo, e ter uma tendência de se tornarem súditos. Essa vai ser a coisa da noite. Mas eu gostaria de dizer alguma coisa sobre o autor Etienne de la Boétie e a partir do seu grande amigo Michel Baron de Montaigne, a quem na verdade nós devemos o registro da obra e boa parte da sua fama também, se bem que o livro já estava rolando, o ensaio é um pequeno ensaio, estava já rolando na França, mas Montaigne fez um registro muito tocante à obra e sobretudo ao seu autor, que parece que em função dessa obra, desse ensaio, do qual Montaigne teve notícia, foi procurar e conheceu o autor. E os dois se tornaram grandes amigos. O registro dessa amizade valeu um capítulo nos ensaios de Montaigne. Eu vou começar com a leitura desse capítulo 28 dos ensaios. Montaigne, eu acho que foi publicado em 1588, se não me engano, na mesma época em que a armada espanhola foi derrotada lá no Canal da Mancha, mais ou menos nessa época saíram os ensaios. E nesse capítulo 28, Montaigne registrou o seguinte: o capítulo é dedicado à amizade. E quem vai ler a obra de la Boétie sabe que a obra do discurso sobre a servidão voluntária termina na última página com a consideração sobre a amizade, porque a amizade não é possível na tirania, porque o tirano jamais poderá ter amigos. E isso é muito interessante, essa ligação. Diz então Montaigne, lá pelas tantas: eis porque me veio a ideia tomar de empréstimo a Etienne de la Boétie algo que honrará em suma o restante. É um ensaio a quem ele deu o título de servidão voluntária, mas que outros, ignorando-o, batizaram mais tarde com razão contra um, ou seja, contra o tirano. Escreveu o La Boétie em sua adolescência, ou seja, uma obra da juventude, a fim de se exercitar em favor da liberdade e contra a tirania. Há muito circula esse ensaio em mãos de gente séria, entre a qual goza de grande e merecida reputação, pois é cheio, o escrito, né, é cheio de nobreza e de argumentação tão sólida quanto possível. E não é porque o autor não pudesse ter escrito melhor ainda, se na idade já mais madura, em que o conheci, tivesse como eu concebido a intenção de escrever seus pensamentos, na maturidade, não na juventude.
houvera deixado coisas notáveis, bem próximas daquelas de que se orgulha a antiguidade, pois, em particular quanto a isso, era dotado como ninguém. Esse ensaio, que nunca reviu, nunca fez revisão, creio, depois de composto, é a única coisa que sobra dele. Na verdade, não é verdade, porque depois o próprio Montaigne publica uns sonetos. Ele confessa que ele ia publicar o ensaio de La Boétie dentro dos ensaios, mas como a publicação depois ocorreu, ele opta por publicar de La Boétie alguns sonetos, e um capítulo inteiro, o capítulo 29, consta na obra original dos ensaios dos sonetos de La Boétie. Aí a editora sumiu com o capítulo todo, explicando, seria muito longo publicar os sonetos, então realmente o que temos de La Boétie é isso aí. Eis tudo o que, além do catálogo das obras que possuía e que publiquei, pude recolher, eu, a quem, por afetuosa atenção, ao render o último suspiro, ele entregou sua biblioteca e seus papéis. Por isso sou muito apegado a esse ensaio, tanto mais quanto foi o ponto de partida de nossas relações. Fora-me comunicado muito antes que conhecesse o autor, cujo nome só então me foi revelado. E assim se preparou essa amizade que nos uniu e durou quanto Deus o permitiu. Tão inteira e completa essa amizade, essa relação, que por certo não se encontrará igual entre os homens de nosso tempo. É muita ênfase, né? Tantas circunstâncias se fazem necessárias para que esse sentimento se edifique, o da amizade verdadeira, que já é muito vê-lo uma vez a cada 3 séculos. Que tal? Eu queria começar com isso aqui, depois ele fala mais sobre essa amizade, e no final desse capítulo ele diz: eu projetara incluir aqui seu discurso sobre a servidão voluntária, mas esse escrito foi posteriormente já publicado. Os que o publicaram, atenção, indivíduos que procuram perturbar nossa situação política atual. Silêncio. E modificá-la, sem saber se a melhorarão, fizeram-no, ou seja, a publicação desse escrito, fizeram-no de má fé, intercalando-o entre outros escritos de autoria alheia e concebidos dentro de um mau espírito, certamente subversivo, contra o governo da França. Ou seja, aqui você percebe que Montaigne bota panos mornos e tenta proteger seu grande amigo de La Boétie, já morto, do uso panfletário e corrosivo da insurrecional da França da época, que é, não sei se você sabe, mas a França nessa época ela passou por guerra civil terrível, guerra religiosa entre huguenotes, o partido huguenote é um partido católico, né? E houve terríveis chacinas, como a noite de São Bartolomeu, 1572, e a guerra civil data desde 1562 e se estendeu por 2, 3 décadas. Ou seja, esse período em que isso foi escrito é um dos períodos mais traumáticos na história da França. Então tem que compreender isso aí também. Então Montaigne, que nessa época já é um caba assim, quase retirado, como o Cândido de Voltaire depois pro jardim dele, tudo menos política, tudo menos se meter, está tentando de certa forma proteger o ensaio de La Boétie, dizendo que era uma obra da juventude. Se tivesse escrito uma coisa mais madura, não teria, está me entendendo? Uma coisa desse tipo. Aí diz assim: fizeram de má fé e dentro do mau espírito, razão pela qual desisti de meu intento de publicar a obra dentro dos seus ensaios. Ele não quer dar mais lenha na fogueira, está entendendo? Isso é Montaigne mesmo. Não querendo, entretanto, que sobre a memória do autor pese a opinião desfavorável de quem não o viu de perto, nas suas opiniões e ações, advirto que esse ensaio, que foi composto na sua juventude, e tão somente a título de exercício, tipo assim, exercício de redação, isso é, né? Ventila um tema frequentemente tratado nos livros,
não ponho em dúvida que La Boétie pensasse o que escrevia, pois era demasiado consciencioso para mentir, mesmo em se divertindo. Eu sei também que se pudesse escolher, teria preferido nascer em Veneza. Adivinha por quê? Porque Veneza era uma república. E nascer em Sarlat, e com razão. Ou seja, tudo menos a França. Mas obedecer e submeter-se às leis sob as quais vivia era um princípio que para ele primava entre os demais. Então, entende? Ele está recuperando de La Boétie de novo para a obediência, o serviço à ordem. Nunca houve melhor cidadão. Ninguém desejou mais a tranquilidade de seu país, nem foi mais inimigo das perturbações e das ideias novas que ocorreram em seu tempo. Muito mais se devotara a extingui-las do que a fornecer argumentos que lhes favorecem a propagação. Seu espírito era moldado sobre um modelo de séculos diferentes dos nossos. Ele quer falar da antiguidade e tal. Em troca dessa obra apresentarei outra, mais leve e mais livre, elaborada nessa mesma fase da sua vida, que são os sonetos, e não foram publicados aqui na edição, certo? Encerro aqui a parte de Montaigne. E vamos à obra de La Boétie, tá certo? Então é o seguinte, esse é um discurso, um exercício de oratória, se quiser assim, eivado de, podemos chamar de espírito renascentista. É uma obra renascentista, é o século XVI. Para compreender isso aqui, é importante talvez lembrar outras obras também renascentistas que antes de La Boétie também foram publicadas e que tratam também do tema da liberdade, certo? Um dos mais famosos é do italiano Giovanni Pico della Mirandola, e chama-se Oração ou Discurso sobre a Dignidade do Ser Humano, certo? É uma obra muito curiosa, de 1486, ainda do século anterior, né? Século XV, Florença, onde Della Mirandola, de uma forma quase pré-existencialista, é uma obra quase sartriana, se não fosse tão positiva, celebrativa, porque ela tematiza a indeterminação do ser humano, né? Esse o tema de Della Mirandola é que o ser humano é o bicho sem script, não determinado por instintos, é um bicho imprevisível. Ele tem, de cada animal, de cada vegetal, ele tem alguma coisa no DNA. Algo de cachorro, ele pode viver na cachorrada. Algo de galinha, viver na galinhagem. Ele pode viver como gato, na gatunice. Ele pode viver como cavalo batizaria. Ele recria praticamente o mito da criação, e apresentando assim: quando Deus criou todas as espécies, criou para cada um uma natureza, uma essência que o define completamente. Um filho de gato é sempre o gato. Depois Deus percebeu que esses seres todos se bastavam a si próprios e não levantavam questões de onde vinham, para onde iam, e por isso que nenhum desses seres perguntou por Deus, pelo Criador. Aí Deus percebeu que errou em não ter criado um ser que levanta questões. Mas um ser que levanta questões tem que ser um ser insatisfeito, inacabado, não definido, não determinado. E aí Deus misturou das receitas que ele tinha para todos os seres, misturou, fez uma salada mista e deu no que deu, e nós, sabe? Então, o interessante em Della Mirandola é que, como italiano do século XV, no auge da República Florentina, ele celebra essa indeterminação, essa mesma indeterminação, essa mesma falta de essência que Sartre chama a nossa condenação. Lembra? Sartre diz assim: nós só temos a existência, a essência vamos ter que criar, que não tem essência. Que essência humana tem? O ser humano pode fazer de si o que quiser, não tem parâmetro do humano. Filho de gato, gatinho é. Filho de peixe, peixinho é. Filho de homem, nem sempre é homem. Ele pode ser qualquer coisa, né?
Isso é de la Miranda. Então, essa é uma das obras que tematizou a ideia da liberdade como essa terrível indeterminação caótica, o ser humano como absoluta surpresa, uma caixa de surpresa. Né? Por isso que é tão, assim, legal e ao mesmo tempo horrível ter filhos, né? Porque você não sabe o que vem, né? Você imagina alguma coisa e é completamente diferente. Então esse negócio de filho de gato, gatinho, isso não serve para nós não. Serve para os animais, mas não para nós. Uma outra obra que tem um longo rastro de influência no cartório é de Martim Lutero, Da Liberdade do Cristão, de 1520. Também existe, editado pela Unesp, né? Bilíngue, inclusive. Essa obra também, ela fez correr muita tinta, e ela, não só tinta, como ela teve influência mesmo até nas grandes guerras camponesas da Alemanha. 4, 5 anos depois disso, a Alemanha pegou fogo porque as ligas camponesas se organizaram e, com suas listas de reivindicações que não foram atendidas pelos senhores feudais, partiram para a guerra, apelando para uma ideia que Lutero pôs no mundo, baseado no apóstolo Paulo. Esse livro de Lutero defende 2 teses. A primeira tese diz: um cristão é um senhor livre sobre todas as coisas e não submete-se a ninguém. E não se submete a ninguém. E a tese 2: um cristão é um servidor de todas as coisas e se submete a todos. Né? Aí, isso é o paradoxo que ele cria no começo, e depois ele explica em que sentido essas 2 teses são verdadeiras, sem constituir um paradoxo. A solução é fácil. A solução é: a tese 2 só vale depois da tese 1 ser satisfeita, ser garantida. Ou seja, se o cristão é pau para toda obra, se ele gosta de servir, mas ele gosta de servir em liberdade e não como pau mandado. O que é um cristão? Um filho de Deus. Ele não reconhece nenhum senhor acima de si, a não ser nosso Senhor. Ou seja, a ideia de que só temos um pai. Não devíamos chamar ninguém de padre, de papa, de pastor. Nós somos todos irmãos. Essa foi a ideia do cristianismo autêntico. Lembra do apóstolo Paulo aos Gálatas? Para Cristo Jesus, não tem diferença de homem e mulher. Não vem me dizer que o homem é o dono da mulher. Não vem me dizer judeu, não judeu, grego, não grego. Quem é patrão, escravo. Isso vale para a sociedade, mas não na nossa ordem das coisas. Na ordem cristã. Patrão e escravo é a mesma coisa. Mesma dignidade. Funções diferentes na sociedade, mas a mesma dignidade. Então, como a reforma protestante colocasse esse tema, também bastante exclusivo, agora com apoio da imprensa, que é o grande, né, desde 1450, Gutenberg e companhia, criaram praticamente o fenômeno da opinião pública. Agora esses escritos não são mais, um domínio de poucos letrados que leem latim. Está me entendendo? Agora são do grande público, ou seja, pelo menos dos que sabem ler, que são cada vez mais pessoas nas cidades. E a burguesia, se ela se interessa, ela quer saber, ela discute, e não adianta mais. A Igreja Católica colocou isso evidentemente no index e tal, e tentou sumir com o livro, mas não tem condição. No momento que você tem uma imprensa, tudo flui, tudo é multiplicado aos milhares no país. Então essa obra fez correr tanto muita tinta como muito sangue. Então é muito importante perceber, por exemplo, a realidade da França. A realidade da França, quando a reforma protestante penetrou na França, mais os calvinistas, né? Alguns luteranos foram queimados em Paris, mas depois foi mais o calvinismo que virou o partido Huguenot. Aí, desde Francisco I, passando por Henrique II, e depois para Francisco II e Catarina de Médici, Carlos IX, foi uma política de repressão duríssima ao protestantismo, com autos da fé, assim, devassas, queima de livros, queima de pessoas, execuções. E o partido protestante se organizou politicamente, virou realmente uma força com a adesão dos Navarra. Ou seja, esse é o contexto em que de la Boétie. Por isso que Montaigne tem o maior cuidado de dizer: rapaz, isso aí ele escreveu assim, como jovem que não pensa, foi Enem, tá entendendo? Devia ter dito isso, né? O livro. Cadê o livro?
Cadê o livro? Nesse instante eu estava com o livro aqui. Isso eu acho graça. A confusão é grande. Bom, então vamos à obra, né? De La Boétie, então, começa... o estilo bastante retórico no começo. Bastante retórico, bastante provocativo. Ele parte da ideia da tirania e o que a sustenta, o que faz com que milhões de pessoas, uma massa enorme de gente, dê sustentação ao governo de um só. Ele faz parecer, no começo do ensaio, que é uma coisa completamente irracional. Não dá para entender como o poder de um sujeito só, que pinta e borda no país. Nós estamos no século XVI, no pré-absolutismo. As grandes nações como França estão indo para o governo conhecido como absolutista. Mas já mesmo na Idade Média, você sabe que os grandes senhores territoriais, senhores feudais, tinham direitos. Não só o rei, mas no território tinham direitos que iam até o direito, os latinos chamavam de ius prima noctis, o direito de desfrutar com qualquer súdito que quisesse casar. O dono das terras, que praticamente era dono quase das pessoas, tinha o direito de desfrutar a noiva do outro, e depois ele podia casar. Ele tinha o direito de deflorá-la, ius prima noctis, o direito da primeira noite. Ou seja, são coisas da Europa medieval tão invasivas, tão absurdas, que vocês perguntam mesmo, como é que o povo aguentou isso durante séculos, esse tipo de prerrogativa? Você não podia abater um cervo nas florestas, que todos os cervos eram do rei, todos os veados eram do rei. A floresta era do rei, ninguém podia, quem fosse, era enforcado. Quem abatesse, e o povo morria de fome e não podia ir à caça, porque as florestas eram régias. Então, nós estamos diante dessa realidade, tem que compreender esse pano de fundo, essa coisa do absurdo, e a questão, o que sustenta um sistema desse? E essa questão. Leio aqui um primeiro trecho. O primeiro trecho para vocês se acostumarem um pouco com o estilo. No começo ele diz assim, uma frase: agora gostaria apenas de compreender como é que é possível acontecer que tantos homens, tantos burgos, tantas cidades, tantas nações suportem às vezes um único tirano, que só tem o poder que lhe otorgam, que lhe dão, que lhe cedem, que não tem poder para ofendê-los, senão que tenham o poder de suportá-lo. É sobre esse paradoxo, esse absurdo essa questão que ele enfrenta aqui de primeira mão, e pergunta assim, isso é o que? É covardia? O que é isso aqui que toma conta das pessoas? Ele levanta toda aquela questão se a liberdade não seria algo natural do ser humano, algo intrínseco da nossa condição. Ele diz, por exemplo, olha, você vê os animais silvestres, por exemplo, você os bota na gaiola, eles ficam tristes, deprimidos, param de comer. O que funciona para os animais devia funcionar para nós. Essa coisa realmente, como é que se compreende essa? Então ele levanta algumas questões instigantes, e tem trechos aqui que são realmente assim, bastante apelativos, que a gente pode dizer, né? Ele diz assim, mas são, portanto, os próprios povos que se deixam, ou antes se fazem governar, pois cessando de servir, estariam livres. É o povo que se sujeita. É como se fosse ativo, entende? O povo que se sujeita, que se corta a garganta, que podendo escolher entre ser subjugado ou ser livre, abandona a liberdade e toma o jugo, que consente no mal ou antes o persegue. Persegue, corre atrás do mal, vai buscar sara para se coçar, cria ditadura para si próprio. Ele, em certa altura do escrito, ele compara